A paz do Senhor, equipe de OU. Como todos sabem, nós estamos no desafio de falar do Evangelho de João e cada equipe falou um pouquinho de cada capítulo. Agora nós vamos para o último desafio, que será falar de 2 capítulos no Evangelho de João. O capítulo 16 e 17 caiu para a equipe de OU. De uma forma mais prática, criativa, envolvente, eu conto com vocês para a ministração desses 2 capítulos, para que aquele que ainda não conhece passe a conhecer e aquele que conhece se aprofunde mais, porque a palavra do Senhor ela é como o mar, tem vários níveis e nós estamos no nível raso. Está na hora de entrar no nível mais profundo. Então, eu estou contando com vocês para nos aprofundarmos no capítulo 16 e 17 do Evangelho de João. E aí, topam esse desafio? Eu topo esse desafio. E você, Noemi? Eu também topo. Então vamos lá? Então, gente, estamos indo por um monte pra gravar o desafio, mas começou a chover, como vocês estão vendo, a gente tá com sombrinha. Noemi carregando a bicicleta. E é isso, né? A gente vamos ver o que vai dar. A gente falou com Jesus pra não chover, né? Mas acho que ele gostou assim. Vai ficar mais chique, né? A gente com guarda-chuva, né? Particularmente. Acho que vai ficar maravilhoso. Um guarda-chuva, imagina. Telefone pendurado na árvore. Depois a gente mostra pra vocês. Então, gente, agora chegamos na Rua do Monte e vamos andar de bicicleta novamente. Andando aqui com o Noemi e com guarda-chuva, né? Porque graças a Deus ainda tá chovendo. Então, gente, passou menos de um minuto que eu acabei de gravar, que tava chovendo. E parou de chover, ó. O céu tá branco, mas não tá chovendo. Noemi carregando a gente. E a gente aqui bem plena, porque eu acho que isso era, como a Noemi disse, impedimento. Pra gente não chegar até aqui. Graças a Deus chegamos e parou de chover. Tudo bom? Então, vamos ler aqui no capítulo 16. No versículo 1 diz assim: E Jesus disse ainda: Eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos de sinagogas, e chegará o tempo em que qualquer um que matar vocês pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Mas eu digo isso para que, quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que já eu tinha avisado disso. Nessa parte, Jesus fala que a gente não deveria se preocupar porque ele já teria nos avisado. Ele nos avisa das aflições que vamos ter no mundo, para que a gente não venha ficar preocupado, porque ele fala que a gente venha ter fé nele, para a gente não abandonar mesmo que essas coisas aconteçam. Ele está avisando para que a gente não venha deixar ele de lado, porque o caminho de Jesus é o melhor. Por mais que a gente seja vendido, seja apedrejado, ou até mesmo decapitados ou mortos por causa da palavra, aqui está dizendo para a gente não abandonar a fé, porque Jesus já tinha avisado a gente disso. E a gente tem um futuro melhor, que é na glória. E aqui, no versículo 5, diz assim: Porém, agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: Onde é que o Senhor vai? Mas eu disse isso, e o coração de vocês ficou triste. Nessa parte, Jesus fala que ninguém perguntou para onde ele ia. E aí os discípulos, como Jesus disse, ficaram tristes. Porque às vezes quando a gente não pergunta uma coisa e a pessoa fala: por que você não perguntou por que eu vou fazer tal coisa? E aí a gente acaba se entristecendo, porque parece que a gente não se importa com a pessoa. Só que não quer dizer que Jesus está falando que os discípulos não se importavam com ele. Jesus está falando que não era para eles ficarem tristes. Porque aqui, como diz no versículo 7, que Jesus fala que ele fala a verdade e que é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o auxiliador não virá. Ele fala que eles ficaram tristes, mas eles vão ficar quando Jesus morrer. Só que Jesus tem que ir para o auxiliador, que no caso é o Espírito Santo, poder vir. Porque se Jesus continuar aqui, não faz sentido ter Jesus e o Espírito Santo. Então Jesus foi e mandou o auxiliador, que é o Espírito Santo. Que aqui engraçado que está escrito auxiliador, porque ele não é só consolador, ele não é só amigo, ele não é só conselheiro, ele é tudo. Ele realmente é um auxiliador, ajuda a gente a viver da maneira que Jesus pediu. E aqui no versículo 8, Jesus fala mais sobre o auxiliador. E quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Nessa parte fala sobre o julgamento, porque as pessoas às vezes acabam julgando as pessoas pela aparência. Jesus não julga pela aparência, porque
Como uma vez a tia do Noemi estava pregando lá na igreja, disse que ela trabalha com umas crianças que são indígenas. Ela estava falando de uma certa, vamos dizer assim, um certo grupo de pessoas que foram lá falar que aquelas crianças estavam em pecado por causa das vestimentas delas. Só que Jesus não atenta para a vestimenta só. Ele atenta também, mas ele atenta para a aparência do coração. Porque os índios, a gente sabe que eles não usam roupa no cotidiano. E também as condições deles não são grandes para comprar roupa, para comprar essas coisas. Então, eles ganharam roupas e eles estavam às vezes meio mal vestidos e tal, mas eles estavam com roupas aparentemente decentes para quem andava pelado. Então, Jesus, ele vê a intenção do coração. Ele viu que ao aquelas crianças botarem as roupas, por mais que fosse só uma blusa, vamos dizer assim, um blusão, o restante do corpo ficou de fora, tipo, a perna e tudo. Mas eles estavam se entregando pra Deus, tipo, olha, Jesus, eu tô com essa blusa aqui, eu tô coberta e não tô mais pelada, eu tô com uma roupa boa pra ir pra casa de Deus. Agora eu vou adorar Jesus porque ele me ama. E essa é a intenção que a gente tem que ter. Se a gente pode comprar, se a gente pode se cobrir, vamos dizer assim. E se Jesus tem um propósito com a gente, porque o Espírito Santo trabalha de forma diferente na vida de cada um. Então, se a gente está em obediência a Ele, quando a gente faz uma coisa que não agrada a Ele, Ele mesmo já, vamos dizer assim, nos incomoda. E Ele entende a intenção do nosso coração. Ele sabe o porquê que a gente está vestindo tal coisa, sabe o porquê que a gente fala tal coisa. Às vezes a gente julga uma pessoa que fala com gírias, mas às vezes a gente fala tão eloquentemente, mas no nosso secreto a gente está lá, julgando o próximo, tá lá fazendo igual os fariseus. Igualzinho os fariseus, falando que a gente é melhor, tipo, ai Jesus, eu sou um santo, eu sou sua filha e eu estou te entregando o melhor sempre. Mas não, porque às vezes a gente está como os fariseus, mas sempre tem um lá, arrependido, falando, Jesus, eu não mereço nem estar na sua presença. Muito obrigada pela sua graça, porque você me ama sem eu merecer. E a gente deve ser assim, porque por mais que a gente ache que a gente é merecedor pela nossa vestimenta, pelo nosso modo de falar, por aonde a gente vai, pelas nossas amizades, isso são tudo consequência. Às vezes a gente não tem um modo de agir, de acordo com algumas pessoas, certo. Mas Jesus sabe o que é certo. Ele tem um propósito com cada pessoa. Então devemos respeitar o propósito de Jesus na vida de algumas pessoas e, com a direção de Deus, falar para essas pessoas o que é certo, de acordo com as leis, e o que é errado. Também não adianta você falar que seu coração está limpo e não cumprir as leis de Deus. E aí, aqui no versículo 16 diz: E Jesus disse, daqui a pouco vocês não vão me ver mais. Porém, pouco depois, vocês vão me ver novamente. Alguns discípulos comentaram entre si: O que será que ele quer dizer? Ele está afirmando que daqui a pouco não vamos ver mais e pouco depois vamos ver? Tipo, eles não entenderam. E aí eles começaram a falar entre si, eles não perguntaram para Jesus. E aí, aqui no versículo 19 diz: Jesus, sabendo que eles queriam fazer essa pergunta, disse: Eu afirmei a vocês que daqui a pouco vocês não vão me ver mais e que depois vão me ver novamente. Por acaso não é a respeito disso que vocês comentam um com os outros? No caso, Deus, Jesus e o Espírito Santo conhecem a intenção do nosso coração e conhecem a nossa mente. Eles não fizeram nenhuma pergunta, eles comentaram entre si. E aqui não está dizendo que Jesus, ouvindo eles perguntarem entre si, respondeu. Não. Jesus, ele ouviu o pensamento deles, porque ele tem um poder. Como a gente diz, ele era 100% homem e 100% Deus. Agora ele é 100% Deus. E aí, aqui Jesus fala, no versículo 20: Pois eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes. As pessoas do mundo vão ficar alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Ou seja, ele estava falando que a tristeza duraria pouco tempo. Ele explicou o que as pessoas queriam saber, mas não perguntaram para ele. Então, quando a gente tem uma dúvida, a gente tem que perguntar a quem é superior a gente. Se no momento, vamos dizer assim, tem eu e Noemi, eu perguntei uma coisa para ela não sabe, a gente tem que perguntar a Deus. E ele vai nos responder, porque ele é um ser vivo. Ele é uma pessoa que tem poder e ele é um ser maravilhoso. E ele sempre, está atento pra gente, porque ele nos ama. E aqui, no versículo 25 diz: E Jesus terminou dizendo: Eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações. Mas chegará o tempo em que não falarei por meio de comparações. Falarei claramente. E aí no versículo 26, depois do primeiro ponto, diz assim: Eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porque vocês de fato me amam e creem que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e vou para o Pai.
Então os discípulos falaram: agora sim o Senhor está falando claramente, não através de comparações. Nessa parte, Jesus fala que ele falava através de comparações, tipo parábolas, eu entendi assim, porque a parábola era tipo uma comparação com a vida real. Não significa que a parábola não existia. Por isso, tem algumas... Exatamente. Os fatos reais. Igual a parábola da ovelha, que ele foi deixar 90... Ele estava com as 99, estava com as 100 e sumiu uma. Ele foi, deixou as 99 e foi atrás de uma. Tem um fato que quase prova totalmente isso, porque antes não tinha como ter provas exatamente, porque não tinha filmagem e as pessoas não gravavam vídeo no YouTube, né? Câmera. Exatamente. Aí tinha só escritas e algumas coisas assim. Então tem algumas provas que se você for pesquisar a fundo, você vai ver que as parábolas realmente eram reais. E Jesus não era mentiroso, então ele sempre falava alguma coisa, usando como exemplo a vida de outras pessoas. E fala que o Senhor conhece tudo e que não precisa que a gente faça perguntas. Ele gosta que a gente faça perguntas para ouvir a nossa voz, mas a gente não precisa, porque ele nos ama. E aí, aqui no versículo 31 diz: Jesus respondeu: agora vocês creem? Que eles falaram que creram depois que Jesus falou isso. Explicou o que eles estavam pensando entre si. E aí Jesus fala: mas eu não estou só. Ele fala que naquele tempo cada um ia para sua casa. Mas Jesus não ficaria só, porque ele tem o Pai, que é Deus. E ele fala que unidos com ele a gente vai ter paz no mundo, porque ele venceu o mundo, ou seja, ele venceu o mundo com a ajuda do Pai, e nós vamos vencer o mundo com a ajuda dele. Vamos agora com o capítulo 17. Vamos começar com o verso 3, que diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. 4. E eu rogarei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Aqui ele está nos falando que a gente tem que ter a vida eterna com ele, ter uma qualidade na adoração. Como a gente faz isso? Buscando todos os dias, vindo ao monte, como a gente está hoje, cumprindo nosso desafio, orando, lendo a Bíblia todo santo dia, indo à igreja, adorando ao Senhor. Como a Thalia falou, abrindo os nossos corações para estar com Ele, deixando o auxiliador vir nos limpar e nos moldar. Com isso a gente tem o direito da vida eterna, a gente ganha aquele prazer que é estar com o Pai naquele grande dia. Porque quando a gente vem vendo aqui do verso 7 ao 11, agora já tem conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que me destes, e delas receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me enviastes, por aqueles que me destes, porque são teus. E todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda o teu nome daqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós somos um. Aqui ele está dizendo que quando ele for morrer na cruz do Calvário por nós, lhe der o seu maior sacrifício, que era a morte no Calvário, ele nos enviará o auxiliador para estar ao nosso lado, nos mostrando o caminho, a direção de por onde estarmos, porque a gente vê claramente aqui no verso 9, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Por que ele está dizendo isso? Porque ele sabe que é difícil viver nesse mundo sem ele. Ele sabe que o ser humano por si só, nós, homens e mulheres, não conseguiremos estar aqui de forma alguma sem ter alguém do nosso lado nos ajudando. Ele sabia que se por algum momento ele se afastasse da gente, a gente se voltaria de novo para o erro, se voltaria de novo para o pecado. Porque a gente vê lá no início como foi com Noé, com Abraão, sempre eles começavam na lei, faziam tudo direitinho e tal, mas depois de um tempo era meio que vinha uma amnésia na cabeça. E era isso que Jesus estava falando para Deus. Eu preciso enviar um consolador, um auxiliador, um ajudador para ele estar ali com eles, mostrando sempre, quando eles estiverem saindo,
Gente, vocês estão indo para o caminho errado. Acorda, é ali, ó, tem que seguir o alvo, olhar para frente, estar comigo. E é isso que ele está dizendo, que ele está ao lado do Pai, rogando por nós, falando, olha, eu morri por eles, Senhor. Tu lembra disso? O meu sangue está na testa deles escrito, esses são os meus. Mas para a gente ser dele, estar com ele, a gente tem que seguir os seus caminhos, a gente tem que ler todo dia, a gente tem que se voltar para ele, seguir a sua justiça, como a Thalia falou. A gente tem que estar com os olhos atentos, voltados para tudo que o Espírito Santo nos diz. Porque se a gente veste algo ao qual não é do agrado de Deus, vem aquela voz no nosso ouvido, vem aquele sentimento no coração, então a gente tem que se voltar para isso. Porque a gente nunca está só. A gente tem um Espírito Santo aqui do meu lado, tem o Espírito Santo do lado dela, tem o Espírito Santo aí com você. Então a gente tem que acreditar nisso e se voltar para o Pai, e estar atento para tudo que Ele nos fala, porque Ele sempre quer o nosso melhor e Ele nos ajuda. Mas a gente tem que ouvir e elevar o sacrifício que Jesus fez por nós, quando Ele rogou por nós, tanto na cruz do Calvário, quanto do lado de Deus. Vamos para o verso 17, que diz assim: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por que ele está dizendo isso? Porque quando a gente se santifica nele, a gente vive o que ele nos deu. Porque como fala muito na igreja, a Bíblia fechada, ela é apenas um livro, mas ela aberta é Deus falando conosco. Então essa é a verdade. Se a gente se voltar para ela, nós iremos nos santificar e iremos querer sempre estar nos caminhos do Senhor, porque Ele irá abrir os nossos olhos, o nosso ouvido, e a gente vai vigiar em tudo que a gente fala, que a gente vê, que a gente anda, que a gente se veste, porque a gente vai querer se parecer mais com Jesus. Porque vem nos falando no verso 19 assim: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Por quê? Porque quando Jesus disse, e por eles me santifico a mim mesmo, ele estava dizendo, olha, eu sou santo, eu sou poderoso, mas eu vou morrer na cruz por eles, para eles verem que eu estou me santificando para eles terem o direito de vida eterna, para mostrar para eles como é possível viver em uma transformação total. E essa foi a santificação de Jesus por nós, a morte na cruz. E a nossa por ele é o reconhecimento de tudo que ele fez por nós, e a gente se voltar para ele, para estar nos caminhos dele, para estar andando com ele. E quando a gente vê todo o seu sacrifício e se volta para ele, a gente também está nos santificando, porque a gente está querendo estar igual a ele, estar do lado dele, nos transformar em um só, como ele vem nos dizendo para ser. Fechando aqui no verso 22, que diz: e eu lhes dei a glória que a mim destes, para que sejamos um, assim como nós somos um. Ele estava dizendo, falando assim, poxa Deus, eu rogo aqui por eles, porque assim como eu e o Senhor é uma pessoa só, é possível que a Noemi e a Thalia também sejam uma só. Por quê? Porque elas vão estar pautadas na palavra, elas vão se voltar para minhas leis. E quando elas se voltam para mim, elas estão sendo guiadas e direcionadas para a minha verdade, porque elas vão ver que tem que andar em comunhão, tem que andar unidas, porque quando a gente se une para fazer a vontade de Deus, a gente ganha força, porque uma mente só, ela pensa, mas não tanto quanto duas juntas. Então, quando a gente se une para fazer a vontade de Deus, tudo dá certo. E é o que a gente diz para vocês hoje. Se unam e sigam os caminhos do Senhor sempre. Gente, não tá te explicando nada não, Thalia? Tô imune hoje. Parece um ex dessa imunidade. Então vamos lá, né? Ai, deu até Gente, um como é que a nervoso gente agora. desce? Eles vão ensinar vocês que também é possível estar aqui sem pecar de forma alguma. Perdão. Uhum. Vai de novo. Pelo já parou. Você falou do pecar sem forma... Pecar de forma Sem nenhuma. forma alguma. Isso aí. Volta um pouquinho antes do pecar. Mais fácil. Pra dar pra cortar depois. Ah, tá. Assim como a gente vê, Deus está no céu. Então ele falou assim para Jesus, olha, eu vou... Engraçado quando a gente começa a falar, parece ela. Olha, a Mana cantar, que ela começa a cantar mais alto. Né? Pra poder sair a voz dela.
Agora dá pra ir. Porque a gente vê assim, Deus no céu, ele fala, poxa, Eu fico com vontade de rir sem motivo nenhum agora. peraí, Faria. Não tem mais motivo pra rir, mas eu dá vontade de rir. Mas tá. Foi mal. Esse tenho certeza que já passou do outro. Às vezes queriam saber e não perguntaram. E aí, aqui no versículo 7 diz: Eu falo a verdade quando digo que é melhor que eu vá, porque senão o auxiliador não virá. Jesus fala que se ele não fosse, ele não ia poder mandar o Espírito Santo. Acho que a primeira vai ficar melhor, mas tudo bem. Segura aqui, por favor. Ai, que loud. Ah, então, gente, é gambiarra da vida, né? Que a gente faz uma gambiarra porque a gente não tem nada pronto. São apenas cicatrizes. Talvez a imagem fique um pouco diferente, mas vocês vão ver depois no final do vídeo que foi isso. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus